Então vamos lá, vamos iniciar a nossa live de hoje. Deixa eu só colocar aqui o que você tem feito para prosperar nos seus relacionamentos. Como vocês estão? Deixa eu só terminar de escrever aqui. Pronto. Acho que deu. Como vocês estão? Então, sejam muito bem-vindos. Quero trazer hoje uma pessoa muito importante para falar com a gente hoje sobre a questão dos relacionamentos, então. E é algo já que o pessoal vem me pedindo há bastante tempo. E quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade nos relacionamentos, ela também faz parte, então prosperidade é tudo, né? É todas as áreas da nossa vida. E então eu quero falar com a Luciane Vargas hoje. E ela já está aí e eu vou chamar ela então para entrar para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Entrar então e façam suas perguntas também, né? Ah! Chegamos! Então, tudo bem aí? Sabe que não, eu acho que eu vou ter que procurar uma psicóloga para me, para me ajudar assim com a fobia de lives. Vai te acostumando, porque eu vou botando o povo para fazer isso. Eu já passei por isso, né? Uhum. E quem me ajudou muito nisso, lembra, foi a Patrícia lá de São Paulo, né? Que ficou me botando, daqui a pouco ela vai entrar aí, eu acho. Uhum. E aí depois que passa essa fase, vamos fazer mais uma, e mais uma, e mais uma. Aí não quer mais Então, parar. não. Seja muito bem-vinda, então. Então tá, muito obrigada. E eu estou muito, muito, muito feliz por vocês estarem aqui. E eu estava Facinho pra falando gente se ver, né? Pela live. tão pertinho e ao mesmo tempo tão longe, né? Que louco. Né? Mas estava falando para eles um pouquinho antes de tu entrares que o pessoal me pede muito, né, Lu, essa questão da prosperidade nos relacionamentos. Então a gente fala de prosperidade em todas as áreas. E eu falei para eles que tu era a pessoa ideal para falar sobre isso, né? Já que tu trabalha com essa área e tu é próspera em todas as áreas da tua vida, inclusive nos relacionamentos, né? Então, a gente não poderia trazer alguém para falar de prosperidade nos relacionamentos que não fosse próspera nos relacionamentos. Então, eu gostaria que tu apresentasse um pouquinho, né, rapidamente, assim, para o pessoal entender quem é a Luciane. Uhum, uhum. Pode falar que a gente se conhece há um tempão já também. Tá. Então, né, aquela coisa, né, aquele início, né, muito obrigada pela oportunidade, ter lembrado do meu nome, né, então, acho que ser reconhecida, assim, como alguém próspera e também com méritos para estar aqui, né, nesse teu trabalho que já vem se desenvolvendo, né, há tanto tempo e com tantas pessoas, né? Então, ser uma delas, de poder estar aqui é bem, bem legal para mim. E ser tua amiga e estar aqui também é maravilhoso. Então, eu sou psicóloga, eu não sei exatamente o que tu falou, né, antes, mas sou psicóloga, tá? Trabalho com trabalho, né, com terapia do esquema, que é uma das abordagens dentro da psicologia. Trabalho com cognitivo comportamental também. E trabalho com casais e adultos, né? Casais e adultos, não trabalho com crianças, né? E como tu falou, assim, eu acho que sim, eu tenho essa prosperidade na minha vida em vários sentidos, tanto né, dos relacionamentos como outros, mas isso é o meu ponto de vista e talvez o teu, né? Como tu trouxe aqui. Mas a gente acho que tem que já começar a iniciar a falar de que isso é subjetivo, como tudo, né, que envolve ser humano, né? Então,
o que é prosperidade para mim, no meu relacionamento, não necessariamente é prosperidade para outra pessoa no relacionamento ou na vida, né? Então, sim, eu tenho bastante coisas que me significam prosperidade, mas nem sempre eu estou sentindo que está próspero, né? Então, vira e mexe, a gente tem que dar uma olhada, tem que ver o que não está tão bem assim, né? Recorrer a recursos que a gente já conhece, né? Às vezes é a terapia convencional, digamos assim, que não é da psicologia, às vezes é a terapia floral, às vezes, enfim, aquilo que vai nos fazer bem, né? E dar o resultado que a gente quer, que é a saúde, seja emocional nos relacionamentos e a nossa prosperidade. Mas não dá para esquecer que não tem uma definição única, né? Do que é essa prosperidade. E eu não sei, tu vai me perguntando, me cortando quando tu achar que tá demais, porque eu não sou experiente nisso. Mas eu, mas eu separei, né, algumas coisas assim que eu imaginei para a gente estar falando aqui. Até não quero olhar aqui para eu não ir para tudo que é lado, porque eu tenho essa tendência a falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que não é nada por acaso, né? Pelo meu ponto de vista, as coisas não são por acaso. A primeira tópico que eu coloquei foi essa questão assim, né, do que é a prosperidade, né? Uma definição assim de prosperidade. É uma palavra legal, bonita, muito usada, né? Chega a ser um jargão, né, das redes sociais, enfim. Tem gente que quando fala em prosperidade logo pensa em dinheiro, né? Logo pensa em ficar rico. Tem pessoas que já não pensam em saúde, né? Então é uma ampla definição de significado, né? E de conceito, né? Do que é essa prosperidade. Mas hoje a gente pensou em falar bem focado nos relacionamentos, mas mesmo nos relacionamentos ela continua sendo ampla, né? Prosperidade para mim pode ser uma relação onde tenha muito respeito, né? Pode ser uma relação onde tenha muita troca, né? Tenha muito carinho, que tenha muita coesão financeira, a gente compartilha muitas coisas, a gente trabalha muito junto. Então, mesmo no relacionamento, ela continua sendo muito ampla. E acho que o mais legal assim que a gente pode estar trazendo hoje é chamar para essa reflexão, né? Para esse raciocínio da prosperidade em si, né? Eu quero tanto a prosperidade, eu quero tanto chegar lá, eu vou na Eliane, eu trabalho muito isso, eu vou na Lu e quero buscar, mas aonde eu quero chegar, né? O que é a minha prosperidade? A gente tem o hábito de querer muitas coisas, mas nunca parar para pensar o que é o significado dessas coisas na minha vida, né? O que prosperidade, aonde entra prosperidade nos meus valores, no meu propósito de vida, nas relações, né? Então, acho que antes da gente querer isso é a gente poder parar e refletir sobre isso. E isso parece simples, mas quando a gente para fazer, e eu vejo muito isso aqui no consultório, acho que tu deve ver muito isso também, né, nos teus atendimentos, a pessoa fala, tá, mas o que tu quer realmente? Assim, o que para ti é importante? O que tá te fazendo falta? Ah, não sei, mas eu não gosto. Tá, o que tu já tentou? Ah, não sei, eu vou deixando acontecer. Né? Então fica muito vago isso tudo, e acho que é isso que faz, às vezes, a gente não chegar lá, né? Ou às vezes a gente está usando estratégias que é justamente para não chegar lá, né? Então acho que é essa reflexão que eu gostaria de começar. E aí, claro que tu trabalha com terapias integrativas, enfim, eu trabalho dentro da psicologia, mas dentro da minha área, né, que voltada bem para a terapia do esquema, a gente entende que tudo que a gente define, que a gente dá significado, que a gente interpreta, tem a ver com as nossas crenças, digamos assim, que seriam os nossos esquemas, em relação às coisas, ao mundo, à vida, a mim, né? O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, bem voltado para a minha área, a gente tem sempre que lembrar que quando eu penso o que eu penso em relação a relacionamentos
ou quando eu interpreto o que o meu cônjuge ou a minha amiga, porque relacionamento é amplo, né? Mas ou a minha parceira, meu parceiro fez, é uma interpretação que eu tive, né? Que eu dei significado. Não necessariamente é o que ele quis fazer, ou para ele representa a mesma coisa, ou para ela a mesma coisa. E quando eu quero me relacionar com alguém e eu digo que eu quero prosperidade, a gente tem que falar sobre essa prosperidade na nossa relação, porque eu posso estar buscando prosperidade indo para a direita e ele está indo para a esquerda, porque né, a prosperidade dele não tem a ver com a minha necessariamente, né? E no relacionamento, a base de uma relação saudável, tanto amorosa quanto profissional, quanto amizade, social, enfim, é atender as necessidades um do outro, né? Então, é muito isso que a gente tenta trabalhar, né, quando a gente entra no processo terapêutico. Eu preciso atender essas necessidades minhas que são básicas para que eu esteja, então, próspera naquilo que eu busco. Mas o meu parceiro também tem que estar atendido, porque não tem como uma relação ser saudável se não tem ambos saudáveis ou ambos que estão atendendo às suas necessidades, seja que tipo de relação for. E para isso eu tenho que conhecer esse outro, né? Essa essência desse outro, digamos assim, essa personalidade desse outro, esse funcionamento e principalmente a minha. E como a gente faz isso, né? Então, definir a minha prosperidade, conhecer a prosperidade do outro, é conhecer como foi que isso aconteceu. Como eu aconteci na vida, como eu me desenvolvi na vida, como eu cheguei aqui onde eu tô, né? E aí vai vindo, né? Eu não quero ampliar muito teoricamente aqui, mas a gente tem muitas necessidades básicas que elas são desde da sementinha que eu digo, né? Quando ela entra lá no útero lá para se desenvolver, até o fim da nossa vida. Essas necessidades não mudam, né? Elas só precisam ser alimentadas. Muda, às vezes, a forma como eu preciso que elas sejam atendidas. Muda, às vezes não, né? Sempre. A criança tem uma forma, adolescente tem outra, adulto tem outra. Então, ela vai mudando as formas que eu preciso ser atendida e a quantidade que eu preciso em cada momento da minha vida, mas elas estão presentes desde, né, da minha gestação lá até o fim da minha vida. E essas necessidades são básicas. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente falar de prosperidade, falar de relação saudável e pensar assim, eu gostaria que ele desse mais flores. Isso tu gostaria. É bom ganhar flores. Até coloquei flores para ti hoje aqui, amarelas. Prosperidade. É legal ganhar flores. E eu também gostaria, mas isso não é básico, né? Básico são as nossas necessidades básicas. Talvez essa flor para ti, na tua vida, na tua relação, represente afeto. Ok, afeto é básico, né? Talvez essa flor represente cuidado. Isso é básico. Talvez represente eu ser importante. Isso é básico. Então, a gente precisa entender o que são necessidades do que é eu gostaria, né? Então, se essa relação não está te dando o que é básico ou tu não está podendo dar para o teu parceiro ou tua parceira, tem a tendência a não ter prosperidade. Tem a tendência... Seja a forma que for prosperidade para ti. Mas aquilo que é prosperidade para mim, eu preciso estar com isso atendido para que eu então consiga atingir essa meta, né, de uma relação próspera e saudável. Pode Posso falar. perguntar? E tu considera que muitas vezes as pessoas buscam uma prosperidade nos seus relacionamentos baseada na prosperidade dos outros? No que elas veem nos outros relacionamentos, e aí elas se frustram porque elas estão vendo lá no outro relacionamento, aí elas fazem essa comparação e aí vira uma coisa. Como que tu vê? Uhum. E vira uma coisa mesmo, porque vira uma busca inatingível, digamos assim, ou uma busca que te satisfaz provisoriamente, né? É uma busca que é uma ilusão, na verdade, não é uma coisa que vai se manter ao longo do teu relacionamento, né? E ao longo
antes do relacionamento, ao longo da tua necessidade, né? Daquilo que te faz bem. Então, para eu poder estar bem na relação e próspera, antes eu tenho que estar bem. E se eu quiser ser a Eliane, se eu quiser ter se eu quiser ter, eu sempre falo assim, a grama do vizinho, talvez essa grama do vizinho não mude a minha vida. Essa grama do vizinho não tem a ver com os meus valores, não tem a ver com os meus propósitos, né? Ser que nem a Eliane que faz 1000 lives lá por mês, eu acho lindo porque parece que ela é uma ótima profissional, que ela dá conta, mas eu tenho filhos, eu tenho marido, e fazer isso que ela está fazendo agora, e eu tenho um trabalho, e eu tenho. Não está sendo a prioridade para mim, que nem está sendo para ela. E aí eu vou querer fazer o que ela faz e eu vou me prejudicar em outras coisas que para mim eram mais importantes. Mas eu tive motivada naquela ideia de que isso é o que precisa para eu ser próspera, por exemplo, né? Então, a gente querer olhar para o relacionamento do outro e copiar, né? Ou pensar assim, eu queria muito que meu marido ou meu namorado fosse igual ao da minha amiga. Não necessariamente para ti vai ser bom, não necessariamente para ti vai preencher, porque a gente está falando de faltas aí, né? A gente falou de necessidades básicas. Quando para que serve cuidadores na infância e para que serve, digamos assim, né? Não é que serve, parece uma coisa, né? Tá ali a serviço de, mas não deixa de ser. A gente entende pela, né, teoria do esquema que esse par conjugal, essas relações amorosas e essas relações de amizade, tudo que envolve nossas relações, a gente diz que é a química esquemática. A gente vai buscar de alguma forma se relacionar e principalmente ter um par, né, amoroso que nos coloque na mesma casa de infância, que faça com que eu me sinta de alguma forma como eu já me senti um dia. Porque a gente entende que aquilo era o certo, né? A gente tem essa ideia, né, de colocar os pais num pedestal, né? Mesmo que veja coisas que não foram legais, a gente tem muita dificuldade de olhar para aquilo como algo que não foi legal, como algo que não deveria ser daquela forma. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente passa uma vida, às vezes, buscando as mesmas coisas. E, às vezes, o relacionamento desse amigo, né, dessa amiga, ela não tá te trazendo aquilo que tu precisa preencher que faltou na tua infância. Não sei se eu fui clara, né, se conseguiu pegar o que eu quis trazer. Mas a gente tem faltas emocionais que, para a gente poder ter uma relação saudável, essas faltas têm que ser nutridas. Para eu não ter sei lá, um diagnóstico não digo nenhum diagnóstico, mas para não ter uma relação disfuncional ou prejudicial, eu preciso estar sendo atendidas nas faltas que eu ainda tenho, que eu trago de outra, né, época da minha vida. E não necessariamente as minhas faltas são a mesma da minha amiga. Então, se esse marido, ele é super afetuoso, mas ele não coloca limites nessa relação, por exemplo, né? Não coloca limites para ela em alguns momentos, que é importante, e eu preciso de limites, eu não vou construir uma relação legal com ele, porque ele está me dando afeto, mas não está me dando limite. Então, é essa a essência de a gente ter esse autoconhecimento, né? Seja através da forma que for, né? Da terapia que for. Mas eu preciso saber o que é meu. O que para mim é importante, o que me falta, que eu preciso também que essas relações me tragam. Porque a gente pode achar isso errado ou não, mas a gente vem com boletos, né? Tem uma colega minha que eu adoro ela, admiro ela, que é maravilhosa, que é a Ana Rison, que ela fala dos boletos, né? A gente vem com boletos a serem pagos dessa época, né? Que não foram pagos pelos nossos cuidadores, porque eles não são perfeitos. Eles fizeram o que eles entendiam que era o melhor. E muitas vezes não era o que a gente estava precisando. E a relação conjugal, principalmente, o parceiro e a parceira, eles vêm com essa figura, como uma figura de valência emocional tão forte quanto dos cuidadores primários. É a nossa figura de maior valência emocional. O que eu quero dizer com isso? Eu deposito ali o preenchimento de todas essas faltas. E muitas vezes o meu parceiro não faz nem ideia que essa flor representa ser importante na vida de alguém. E ele não vai te dar a flor porque ele acha que tu só quer ganhar flor porque tua amiga ganha. Ele não vai te dar flor porque ele não sabe que ele dar flor
é cicatrizar uma ferida que está aberta há muito tempo, é uma expressão, né, de ter valor. Então, essa comunicação, às vezes, ela é muito, né, distorcida e sem elementos que são básicos para que a gente prospere, então, na relação. Mas voltando ao que tu trouxe, né, da busca de ter algo que alguém tem ou de pensar que eu preciso daquilo. O que a gente mais precisa é se conhecer, né? É conhecer como foi que eu cheguei aqui, por que que eu penso o que eu penso, por que que eu sinto o que eu sinto, por que que isso tem significado para mim e entender que é muito subjetivo. O teu parceiro, ele não faz as coisas porque ele quer, ou a parceira, ela não deixa de fazer porque ela quer, né? A gente tem muita ideia de pensar assim, é óbvio que isso é assim. Eu não vou falar porque ele tem que saber, eu não vou porque ela deveria. Nada, não deveria nada. Porque tu tá olhando para um lado e ele tá olhando para o outro, né? Então, precisa dessa aproximação, dessa conexão. Conexão que eu falo é vulnerabilidade, né? É se abrir emocionalmente um para o outro para falar dessas faltas que a gente tem. Ah, mas eu não faço terapia, então eu não sei o nome das faltas. Eu não sei que isso é isso e que aquilo é aquilo. Mas não tem que dar nome. Eu falo muito, né, dos nomes, porque a ideia da terapia cognitiva e de esquema é a autonomia do paciente. Então, a gente trabalha muito a psicoeducação. Mas não tem jeito certo. É desde que tu consiga mostrar para o outro o teu sentimento e, claro, ele tem essa capacidade da empatia de conectar com esse sentimento, né? Então, quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de faltas. E quando a gente fala de situações, dos fatos, né? Da flor que não chegou ou do lixo que não foi para a rua, a gente não está falando de sentimento de falta. E aí não tem como preencher. E aí não tem como aliviar, às vezes, brigas, discussões, conflitos, né? Entra num ciclo de destruição ao invés de um ciclo de prosperidade naquela relação. Eu não sei se ficou claro, né, aquilo que tu me perguntou com toda essa viagem que eu fiz para responder. Mas qualquer coisa também tu vai me perguntando, assim. Eu tenho... Pode falar. Uma outra questão, assim, ó, que é muito comum aqui para mim, né, em terapia, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é a busca desenfreada por alguém, né, desenfreada realmente, né, e eu vou usar a expressão que eu uso bem aqui, porque é o meu jeito, né, então entenda e corrige aí o que eu vou dizer, mas como é que eu vou dizer assim? Enquadra dentro da psicologia o que eu vou dizer, mas assim, sai dando para Deus e o mundo, né? Ou seja, transando com todo mundo, com tudo que der, buscando um relacionamento que possa ser aquilo. Então, assim, e aí fica naquele desespero, naquela coisa, e vem para a terapia sofrendo, esperando que o cara que dormiu na noite passada vai mandar uma mensagem hoje, aí ele não manda, aí sai com outra amanhã e espera que o anterior e o de hoje mande mensagem, e, enfim, e fica naquela angústia, esperando que qualquer um desses aí, que nenhum deles quer nada com nada, que eu já vou dando a real aqui, né? Nenhum deles vai fazer o que tu tá esperando. Fala um pouco sobre isso, assim, de que forma que quando a pessoa termina um relacionamento, ela pode se curar daquilo primeiro, para depois ela poder atrair, eu falo atrair, né, um relacionamento melhor, enfim, tu sabe bem do que eu tô falando, né? Então... Eu sei, não sei se eu sei tão bem, mas né, acho que o suficiente assim para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Coincidentemente ou não, né? Eu tenho um caso de pacientes que buscam muito isso que eu falei lá, né? Que eu dei como exemplo essa coisa de se sentir importante, né? A gente tem um dos esquemas que é dois, na verdade, que casam muito bem com isso, assim, de privação, né? Privação emocional, que entra cuidado, empatia e orientação. E tem o esquema de defectividade, que é a sensação mesmo de desvalor. Parece que eu
tenho um defeito, parece que não sei o que acontece, mas as pessoas não se interessam por mim. Mas é muito voltado assim, parece que eu sou o problema, né? É voltado para si, não é voltado assim, tem homens que realmente não querem nada com nada, ou é difícil mesmo achar um bom relacionamento, não é fácil tu encontrar alguém que realmente vai dar certo para um casamento, né? Para uma família. Não é essa leitura que ela generaliza as coisas e dê um dado de realidade. É um esquema que faz com que tu pense, o problema está em mim. O defeito está em mim. E essas pessoas que têm essa característica, uma das faltas dela, muito grande, é a sensação de desvalor, né? A sensação que eu não tenho valor. E o que acontece quando a gente tem um esquema? Que é isso que eu acho que casa com o que tu trouxe, né? E casa com casos que eu tenho atendido já. A gente, quando tem um esquema, parece contraditório, mas como a gente vai querer buscar a casa de infância, se eu me sentia com desvalor na minha casa de infância, isso pode vir através de muitas coisas. Pode vir através de um, sei lá, eu fazia coisas e meu pai não valorizava, minha mãe me xingava, dizia que estava errado, ou eu apanhei muito e parecia que a culpa era sempre minha, que eu que sempre errava. Parecia não, as crianças sempre vão entender que a culpa é delas, porque esse ser que está nesse pedestal não erra, né? Esse ser que está lá sabe mais que eu. Então, se eu tenho pais críticos, pais muito rígidos, né? E que tem essa dificuldade de entender que às vezes o rabisco daquela criança é algo que ela fez com tanta energia, com tanta vontade de expressar que ela é capaz, e o pai às vezes não olha, ou às vezes diz, não entendi nada, ou às vezes diz, nossa, tá horrível, tem que melhorar, e aí ele desqualifica, né? Não é intencional, mas acontece, e aí vai criando essa crença, né? Na minha personalidade tem esse componente lá de que parece que eu não sou boa, parece que eu não tenho valor, parece que nunca ninguém vai gostar de mim o suficiente. O que eu faço quando eu cresço? Eu uso comportamentos que a gente chama de autoderrotista. O que é isso? Eu vou sempre, até que eu entenda meu funcionamento, eu sempre vou buscar relações e situações, né? Vou buscar, vou fazer o meu comportamento, eu vou me comportar de forma que eu confirme isso. É aquele tiro no pé, ou se boicotar, né? Muita gente chega e diz, eu me boicoto, porque eu chego e faço tudo que o outro quer, e, né? Então, a gente, isso não é porque a gente é burro, não é porque a gente é uma mulher fácil, né? Ou é porque é um homem, sei lá, um homem sem personalidade, ou não é porque a gente é menos que a gente faz isso. A gente vai buscar estratégias que a gente usou na nossa infância que fez sofrer menos. Então, às vezes, se resignar numa família, resignar é ser obediente, é concordar, é vestir o capuz lá, o chapéu que estão te dizendo que tu é, era mais saudável do que confrontar. Era mais inteligente do que ficar batendo, né? Ou tentar se posicionar. Tem criança, se for se posicionar, fica pior. Então, essa estratégia que hoje eu faço na minha vida, eu aprendi lá e lá foi bom. Lá fez eu sobreviver melhor. Então, foi inteligente da minha parte. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência de buscar sobrevivência. Então, tudo que me faz sofrer menos, eu tenho tendência a repetir. E eu cresço e eu continuo funcionando assim. Então, diante de relações, às vezes, eu deveria estar fazendo algo e eu faço a mesma coisa e eu tenho aquela sensação, viu? Ele não me ama, as pessoas não conseguem gostar de mim. Ele não me ligou, eu não sou interessante. E aí, o que acontece? Que é casos que eu tenho aqui. Tem pessoas aqui, e acontece, né? Tem pacientes, às vezes, que o que elas mais querem é... representa para elas o valor dela, elas conseguir, por exemplo, um namorado. Elas conseguirem, por exemplo, um relacionamento, né, forte, fortalecido a ponto de um casamento. Mas elas buscam se relacionar com homens casados. Mas elas buscam se relacionar com homens que não estão disponíveis para uma relação amorosa nesse nível. Ou elas vão para uma relação abusiva e elas permitem. Sim, ele é grosseiro comigo, mas às vezes ele é tão legal, né?
ele não me liga, eu que tenho que ligar, mas ele, quando tá comigo, ele traz flores. Então, assim, a gente fecha um olho, fecha não é racional isso, né? É a busca daquilo que a gente está querendo, e a gente só olha para aquele contexto ali que ele tá comigo, mas eu não olho que ele tá casado, por exemplo. Esse cara que tá casado, pode até ser que ele vá realmente se apaixonar por ti e entender que o casamento dele já não faz mais sentido e vai desconstruir essa relação para construir. Pode ser. Mas eu já busquei alguém com uma tendência de não fazer isso muito grande, porque ele já deveria ter feito isso antes de me conhecer. Não pode ser eu a responsável por isso. Então, bom, tem muita chance disso não acontecer, né? Já enfraquece a minha chance de enfraquecer essa minha crença lá do desvalor, né? Então, a pessoa vai ficando com aquela ali e chega um ponto que essa pessoa resolve que não quer mais sair com ela. E ela acha que é culpa dela. E ela acha que ela fez algo errado. E ela acha que ela não foi boa o suficiente. E ela acha que o defeito é dela. Então, aquilo que tu trouxe, né? Sai, transa, faz, não sei o quê, e o cara não liga. Não é porque ela transou mal. Não é porque ela não deu o que tinha que dar. Não é porque ela não deveria ter isso ou aquilo, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com o cara, tem a ver com ele tá disponível ou não para essa relação. Ele tá livre ou não para se relacionar contigo. Ele tem que obrigatoriamente gostar de ti ou ele fez uma tentativa e viu que não teve química e é só isso? Não quer dizer que ele não teve, que ninguém vai ter. Mas o que que a gente faz? Aquilo que eu falei, o nosso comportamento é buscar alguém com tendência a não estar disponível, né? Já deu sinais antes de que não vai ligar no dia seguinte, a gente não vê isso, a gente só vê o quê? O que vai confirmar a minha crença. A nossa tendência é olhar, é o filtro para o que confirma a minha crença. Porque essa crença, ela veio junto com essa crença, tinha uma relação, tinha um vínculo emocional de pessoas muito importantes. E o que eles me disseram é regra, é lei. O que eu senti lá foi muito forte, porque veio do meu pai quando ele me recusou, quando ele me rejeitou, quando ele me bateu. Então não foi só o bater, foi alguém que eu tinha um vínculo muito forte. E a situação ligada ao vínculo gera os nossos esquemas, gera as nossas crenças, estão muito arraigados. É tu dizer para a pessoa não faz sentido e ela diz faz sentido, ela vai ler com aquilo dentro dela, é com a emoção dentro dela, não é racional, é com a emoção. E ela vai fazendo isso sem se dar conta. Então, ao invés de ela questionar assim, tá, ele não me ligou, sem ser, digamos assim, que não seja eu o problema, que não seja o que eu, né, a minha essência, a minha pessoa, o que mais poderia ser? Ah, será que ele simplesmente não ligou porque ele vai ligar daqui 2 dias? Porque ele não está tão apressado? Será que não é porque ele também está esperando que tu ligue? Ele também ficou. Ele também tem defectividade? Ele também é inseguro? Será que ele não é casado? Então, a pessoa não faz essas outras possibilidades para questionar essa crença. Ela vive isso como uma verdade e entra num sofrimento. E muitas vezes ela ou se afasta, que a gente diz, né, as estratégias principais desde sempre do ser humano, que é a luta, a fuga ou congelamento, né? Então ela vai se resignar a isso e vai continuar tendo esse tipo de comportamento e entendendo que isso é uma verdade da vida dela e é isso, não temos o que fazer. Ou ela vai evitar, então eu não vou mais sair com ninguém, eu não vou mais transar com ninguém, eu vou sair do Tinder, vou sair do Happn, não sei mais qual que tem vários, né? Ou eu vou ir pra luta, eu vou ligar para esse cara e vou falar um monte de coisa, né? Só que um monte de coisa que eu entendi. É claro que esse cara realmente vai fugir, porque eu tô atacando ele de algo que não faz nem sentido. Então, é bem... É um monte de coisas que a gente poderia estar falando aqui, mas acho que o mais importante é, antes de entrar nessa até questionamento, será que isso, será que aquilo, né? É eu ver, né, que nem tu disse assim, as criaturas, né? Acho que, não sei se falou aqui, mas eu sei que tu usa esse termo. As criaturas, elas querem compromisso, mas elas não se posicionam para ter um compromisso.
Elas querem uma relação amorosa com bases e valores que o comportamento dela não vai ao encontro daquilo ali. Então, antes de se relacionar, que tu falou desse autoconhecimento, bingo, é autoconhecimento. Eu quero ter alguém indisponível, não é que esteja disponível, mas não tem problema para mim uma relação aberta, por exemplo, tá tudo bem, eu posso fazer desse jeito. Não, para mim não dá, eu me sinto mal, eu fico ruim, não foi isso que eu quis para minha vida. Por que tu tá aceitando então? Ah, porque pode ser que, ou porque eu acho que ninguém mais vai gostar de mim. Então, antes de fazer, né, antes de terminou um casamento, terminou um relacionamento ou quer começar, acho que é fundamental ver o que para mim numa relação é importante. De novo, né? Prosperidade. O que entra na prosperidade de um relacionamento para mim? Ele tem que ser assim, tem que ser assado, ele tem que isso, tem que aquilo, eu quero para isso, eu quero para aquilo. Então coloca isso no papel, que eu acho que tu trabalha muito. A listinha, né? Faz a listinha. Faz a listinha, né? Ah, mas não tem homem perfeito. Nós não estamos falando de perfeito. Não tem mulher perfeita, claro que não. Mas tem coisas que são básicas. Então, né? Sei lá, para mim, um casamento básico é respeito, é aquilo que eu falei antes, né? O que é a minha prosperidade nessa relação? Mas o meu marido pode ser, sei lá, ele pode, sei lá, um defeito, assim, que seria um defeito, né? Ele pode ser tudo isso, mas ele não dá flores. Ok, mas eu sou preenchida no afeto porque ele todos os dias, ao invés de ficar até mais tarde, ele se posicionou para sair do trabalho mais cedo ou no horário que a gente consiga ficar juntos. Essa é a expressão de afeto. Ah, eu queria isso e mais flores. Tá, às vezes pode ser que tenha, às vezes não. Para ele que queria flores, isso é uma coisa que eu comento muito aqui, né? A outra pessoa não é adivinha, né? E então fala que tu quer flores, e mesmo que tu fale que tu quer flores, e ele não, para ele aquilo, sei lá, não faz sentido e ele acaba esquecendo porque ele tem outras coisas. Te dá flores, então. Então, não faz sentido porque eu amo flores e eu me dou flores. E eu recebo muitas flores também, mas eu sinto muito assim, tipo, eu quero flores porque eu amo flores. Então, ganhar, eu me dou. Isso é uma atitude considerada próspera nesse sentido? Lembra que eu falei que a gente vai ter comportamentos autoderrotistas. Se eu me der flor, eu vou desconfirmar a minha crença. Porque se eu me der flor, eu estou dizendo que eu tenho valor. Se eu me der flor, eu estou sendo digna de receber afeto. Isso não é a criança que se desenvolveu dentro de mim. Isso não é a leitura que eu faço de mim. O esquema de privação emocional tem a ver com isso. O que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem. O que eu gostaria, o que hoje eu sinto que me deixaria melhor. Nossa, eu adoraria comprar flores. Mas se eu tenho esquema de privação emocional, por exemplo, que é de cuidados, né? De atender as nossas necessidades de afeto, enfim, eu não vou comprar flores. Eu vou esperar que meu marido me dê flores. E eu nunca vou falar para ele que eu quero flores. Porque eu nem penso na ideia de que eu vou ganhar. Ou o quê? Resignação, né? Ele não vai me dar. Se eu falar, ele vai me xingar. Se eu falar, ele vai dizer, nossa, como tu é fresca. Nossa, como tu... Ai, tudo pra ti tem que... né? Ou tu nunca tá satisfeita. O que é isso? Quando eu expressava pro meu pai, por exemplo, que eu queria um brinquedo, esse meu pai, às vezes, até poderia me dar, ou às vezes não poderia financeiramente. Mas ele nunca valorizou o meu desejo, o meu sentimento em relação àquele brinquedo. Ele me xingava, ele não escutava, ou ele dava aquilo que ele queria dar, eu queria esse brinquedo, ele me dava outro. Então nunca funcionou. Nunca funcionou eu falar. Nunca funcionou eu querer alguma coisa. Porque se eu quisesse, ia ter sofrimento. Eu ia sentir rejeição, eu ia sentir várias coisas. Então o que eu aprendi? Se eu quero flores, eu tenho que esperar que um dia, quem sabe, ele pense que eu poderia gostar de flores. Ou eu posso fazer assim, ai, a minha amiga ganhou flores hoje do marido dela. Tá, e daí? Né? Ganhou flores, legal.
Ele não vai fazer a leitura que isso para ti. Não vai. E não é porque ele não é apaixonado, não é porque ele não te ama. Para ele, flores são flores, e ganhar flores é ganhar flores, assim como é ganhar um bombom, assim como é. Não tem, para ele não tem essa leitura. Então, isso que tu trouxe é fundamental. Não é só em relação amorosa, na nossa amizade é fundamental. Se tu falar comigo de uma forma grosseira, e isso me mexeu comigo e fez eu sentir, acho que a Eliane não me respeita. Se eu ficar com isso para mim, eu vou me afastar de ti. Eu vou falar contigo de um jeito diferente, ou eu vou te atacar, eu vou dizer. Pior que nas relações, a gente não fala desse momento, a gente junta esse com mais outro, com mais outro, com mais outro, e aí no momento que parece nada a ver, a pessoa vai lá e te ataca. Um Por caminhão quê? de... Porque ela foi deixando até que isso veio à tona no ataque, né? E uma amizade, por exemplo, um relacionamento pode acabar. Então, o que que é, assim, dica de saúde das relações, né? Qualquer relação. A gente ser muito sincera, mas para ser sincera é a gente primeiro conectar com o que bateu aqui dentro. O que que eu preciso, o que que eu sinto, o que que eu preciso e expressar isso para o outro, não numa forma de crítica, não numa forma de reclamação, porque não tem a ver com o outro que eu estou sentindo. Não foi eu não ganhar, não foi ele não ter me dado flores que fez eu sentir a minha dor aqui dentro. Essa dor já tinha lá atrás. Aquilo ali foi um gatilho para eu ativar a minha amígdala e resgatar uma emoção das vezes que aconteceu isso comigo quando eu era pequena. Quando eu fui rejeitada, quando eu não fui vista, quando não teve empatia, quando não teve afeto. Então, aquele combo lá que faltou, tá ali dentro. Não vem toda hora, mas tem situações que a gente diz que são os gatilhos, né? Para vir essas memórias. Então, não foi o teu marido, porque ele não te dá tanta coisa. Por que que com a flor tu fez isso, né? Tem tanta coisa que falta ali, mas aquilo foi gatilho para essas memórias. Então, eu preciso, antes de criticar o outro, é pensar o que que eu senti e o que que significou aquilo para mim e expressar para o outro esse sentimento e não a crítica e não a acusação, porque o outro não fez isso para ti. Ele pode ter ajudado a isso vir à tona, né? E sim, ele pode reparar isso? Pode, por quê? Porque ele é teu cuidador também, né? Ele tá ali porque ele te ama, ele tá ali porque ele quer teu bem, ele quer que tu te sinta bem. Pode e deve. Terapia de casal, a gente trabalha muito isso. Num primeiro momento, um repara a necessidade do outro. Então, por exemplo, ou até na nossa amizade, a Eliane tá mal, sei que ela tá triste, eu sei que ela ama flores. Então eu posso ir lá e suprir essa carência, essa necessidade dela com flores, porque eu me importo com ela. Posso. Mas o que não dá numa relação, isso é porque eu tenho carinho, eu quero fazer uma gentileza, eu tenho compaixão, né? Eu quero aliviar o sofrimento do outro, então através dessa flor a minha compaixão, né, é trabalhada com o outro. Isso a gente espera de um casamento, de uma relação amorosa. Mas eu não tenho essa obrigatoriedade de fazer a minha mulher ou meu marido se sentir bem. Eu não sou responsável pelo sofrimento ou pelo não sofrimento. Então, se a tua amiga ganhou flores e tu queria, tu pode comprar essas flores e trazer para casa. Porque não é por falta de sentimento de afeto, é porque tu gosta de flores. E se é por causa das flores, tu mesma pode comprar, né? Agora, sim, se é para preencher um vazio emocional, vamos falar desse vazio nós dois que eu posso te ajudar. Me diz o que tu tá sentindo e me diz o que eu posso fazer para te aliviar. Eu sinto isso, isso, isso. E eu penso que se tu trouxesse flores, isso ia representar a importância que eu tenho para ti, a importância do nosso relacionamento, ia me aproximar mais de ti. Ok, tu tá falando que tu precisa disso, não é as flores, mas eu vou comprar flores para ti, porque eu quero muito que tu saiba disso. Então, é a comunicação, né? Ao invés da crítica. Toda vez que alguém criticar ou falar do comportamento, vai ter estratégias de defesa de todos os lados. Então, a gente vai se atacar ao invés de se unir. Então, deve ter um monte de gente nos escutando aqui pensando assim, fácil falar. sim. Agora, se eu aqui conversar com meu marido, com a minha mulher, ou com não sei o quê,
Tem alguma sugestão prática, Lu? Muito antes da pessoa ir para uma terapia, né? Porque a terapia a gente sabe que é o processo que nos auxilia, enfim, é o que a gente trabalha, que a gente pode auxiliar muitas pessoas. Mas aqui hoje, de uma forma muito prática, para a pessoa, tipo, pensar depois que sair daqui da nossa live, olhar para o marido, olhar para a mulher, olhar para a namorada, para o namorado, né? Os casais do mesmo sexo também, enfim, olhar para o parceiro, olhar para o outro e pensar a respeito, e quem sabe dar um primeiro passo para alguma coisa. Tens alguma sugestão prática, assim, ó, que a pessoa possa respira e faz alguma coisa? Eu acho que um dos livros, até pensando em dicas, né? Tem um livro que é da Brené Brown, que é, eu acho que é A Arte de Ser Imperfeito, ou algo nesse sentido, assim. Mas tem Imperfeito e aí é da Brené Brown. Eu posso até depois tirar a foto que está em casa, esse livro não está aqui. Que ela fala bastante dessa conexão, né, com o outro. Ela fala muito da gente poder, das formas que a gente tem de conectar e de ser atendido e de ficar bem. A principal delas é a gente entender que ser vulnerável, ter medo, ser carente, precisar de afeto, precisar de apoio, precisar de abraço, isso não é errado, isso não é feio, isso é humano. E ter coragem de expressar isso, essa vulnerabilidade, né? Vulnerável por quê, né? Porque eu estou vulnerável e eu preciso de algo, eu preciso que alguém faça algo, né? Ou até a gente mesmo, mas ter a capacidade de expressar, hoje eu estou muito triste, né? Chegar pro marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada e dizer, nossa, hoje foi um dia horrível. Hoje eu achei que eu não era boa no que eu fazia, eu fiquei chateada quando o meu chefe falou aquilo, eu fiquei com vontade de desistir. Quando a gente consegue abrir e expressar essas vulnerabilidades que nós temos, a gente não é alguém menos, nós não somos inferiores, nós somos muito corajosos quando a gente faz isso. E só quando a gente faz isso que a gente tem a possibilidade de ser atendido. Eu não vou ser atendido pelo meu marido, pela minha esposa, se eu não tiver coragem de dizer para ela o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo. Ele não vai ser aquele cara que eu preciso se eu sou autossuficiente. Se o tempo todo eu mostro para ele que eu não estou precisando, que eu não importo com isso, ou que eu não sou, eu não tenho essas necessidades. Então, a dica que eu digo assim, né, não é que eu digo, é o que funciona. Esteja aberto na relação, esteja entregue na relação. Ah, mas é muito cedo. Melhor ainda, se tu começou essa relação hoje de manhã, começa agora. Começa agora a falar o que tu precisa, porque se tu não falar, tu não vai ganhar. E o pior, tu pode não ganhar e passar 50 anos casado não ganhando e estando infeliz. E querendo tomar floral para ficar bem. Não é o floral que vai fazer isso. Ele vai te ajudar a tomar iniciativas, talvez. Mas ele não vai caminhar por ti. Ele não vai abrir tua boca e falar. Que o vidro não tem perninhas, né? Eu lembrei disso agora. Eu lembrei. Então, o floral funciona, ajuda para quem, né, tem as crenças que sim, e eu sou uma delas que acredito que sim, mas ele não vai fazer por ti. E a mesma coisa a terapia, né? Eu sempre uso o exemplo da nutricionista. Claro que funciona a nutricionista, claro que dá resultado, mas tu precisa fazer o que precisa ser feito. Então, é muito difícil, como tu disse, falar aqui é muito fácil. Mas às vezes a gente está falando de pessoas com 40, 50 anos que passaram uma vida inteira não fazendo isso, né? O funcionamento delas automático, que a gente diz, é se fechar, é esperar que o outro entenda, é esperar que caia do céu. Isso foi o que, bem ou mal, ela já sabe como é fazer isso, né? Bem ou mal, esse caminho ela trilha. Agora ela teria que desbravar uma outra selva ali, sem saber muito bem o que vai acontecer lá no final. Mas é só a gente fazendo isso que a gente vai ter a possibilidade de, então, conectar com esse outro e ver o que é essa minha relação, né? Essa relação, ela é boa para mim ou ela não é boa, né? Esse vazio que eu tenho, eu nasci com esse defeito
ou eu tô me dando conta que eu só precisava de abraços e eu nunca tive abraços na minha vida, eu nunca senti o que que é ser importante. Então, a dica é, hoje as mulheres e os maridos chegar em casa e pensar, bom, eu sempre digo, né, desculpa a palavra, mas eu digo assim, aperta o botão do foda-se e tenta. Tenta fazer, vê o que que vai dar. Fecha os olhos e vai, sabe? Pensa assim, não, eu fui lá na Luciane, eu pago para ela, é um investimento, ela diz que estudou para esse negócio, o que eu tenho feito não está funcionando, então, bom, pelo menos algum resultado diferente vai dar. Então é isso que eu digo, assim, tenta fazer. Claro que é difícil, claro que, mas não tem outro caminho sem ser a gente, né, dar um passo diferente do que a gente vem dando. Tem lá, com certeza tem coisas nesse relacionamento que tá bom. Com certeza tem coisas na minha vida que tá boa. Mas tem coisas que não tá e eu vejo que são há anos. Então, quem sabe eu paro de fazer o que eu tenho feito até agora e começo a fazer alguma coisa diferente. Ou quem sabe ao invés de... E pode ser da forma que tu consegue, né? Quem sabe ao invés de eu esperar pro meu marido uma noite romântica, eu preparo essa noite romântica, né? Eu preparo e depois eu tento de alguma forma dizer que eu fiz aquilo porque eu sentia que era importante isso na nossa relação, eu gostaria de mais vezes assim. Então pode ser da forma que for, mas fazer algo diferente, né? Porque para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E falando de relacionamentos, a chave do sucesso é estar aberto emocionalmente, falar dos nossos sentimentos. Não é a mulher botar botox, não é a mulher ser gostosona, não é o cara dar carro, não é o cara. Não é. É emocionalmente falando. Dinheiro não alimenta falta de afeto. Dinheiro não alimenta carências emocionais e faltas emocionais. Dinheiro não repõe isso, né? Ou outras coisas não repõem. O que repõe é a gente falar o que precisa e o outro entender esse sentimento e fazer algo por aquele sentimento. Tá, e me diz uma coisa agora, a gente tem pouco tempo agora, tá? A gente tem 8 minutos, passa rápido, né? E o Instagram ele derruba em 1 hora. Tá. Então, assim, seguindo nessa tua linha aí, dessa tua dica, tu trouxeste muita dica para pessoas que estão no relacionamento, certo? E eu Uhum. tenho aquela questão que eu te falei aqui muito das mulheres, tá? Eu tô falando de mulheres porque o meu público é feminino, tá, gente? Então entendam isso porque o meu público maioria, 90% são mulheres, tá? Das mulheres que estão em busca de um relacionamento. E elas chegaram, então, hoje, foram para balada, ou foram encontrar com o cara lá do aplicativo, ou foram, sei lá, sair com alguém. No primeiro encontro ali, o que que tu sugere para essas pessoas, para essas mulheres? Estou falando de mulheres por causa do público que aqui é feminino. Para elas já se posicionarem ali, o que que tu sugere? Eu sugiro que não seja no primeiro encontro físico, seja no primeiro alô no telefone, que seja no primeiro oi no Tinder, que seja quando eu criar o meu perfil no Tinder, no Rap, sei lá qual mais que tem. Tu tem mais, né? Eu não sei muito também, Tu vê eu mais. sei. Elas não trazem. Eu trabalho mais com casais, então já foi essa parte, né? Mas Sim, claro, sim. tem pacientes que também usam, mas que eu sugiro? Que no primeiro contato, seja da forma que for, ela ou ele ser autêntico, ser verdadeiro com seus propósitos e valores. É não ter medo de ser quem é não ter medo de ter a sua essência. Porque se eu preciso ser ou ter, né? Eu posso botar foto do meu carro lá no meu aplicativo. Eu posso botar uma foto onde eu tô numa piscina tomando uma espumante, né? Eu posso botar a foto dos meus peitos, porque eu tenho peitão, porque eu tenho, né? Posso. Mas isso é porque eu tenho que ser gostosa, porque eu tenho que ter carro. Isso não é a minha essência. Então, quanto mais eu botar a minha essência ali, mais chance tem de alguém conectar com essa essência e valorizar quem eu sou e não o que eu tô dando para essa pessoa ou o que que eu vou representar na vida dela porque eu sou gostosa, porque eu tenho carro, por causa, né, disso ou daquilo. Então, mas
aí vai ficar difícil. Por quê? Porque tu acha que é tão difícil alguém gostar de ti? Ah, porque todo mundo quer. Bom, todo mundo quer. Então, são todo mundo pessoas que vão continuar te deixando na mão. São pessoas que vão continuar querendo o teu carro. O que que tu quer que alguém queira você ou queira o seu carro? Ela vai se relacionar com o carro ou contigo? Então, pode demorar? Não sei. Não sei. Eu acho que não é isso que vai dar o tempo, porque às vezes a gente está sempre com alguém, mas está sempre sozinha. A gente sai toda noite com um diferente, mas a gente volta sempre para casa sem ninguém, né? Então, será que vai demorar mais ou será que vai ser mais assertivo e vai ser mais, prazeroso ou vai realmente tapar aquilo que precisa tapar esse buraquinho, né? Aquilo que está precisando ali com aquela relação. Então, acho que a dica, né? Autenticidade e confiar nessa essência. Eu sempre digo os exemplos, que é o que acontece, né, com relações saudáveis na infância. Quando que eu descubro o meu valor? Quando eu nasço, todo sujo, dou trabalho, choro, tiro a minha mãe de madrugada da cama, dou despesa nessa casa. Eu não trago quase, assim, praticamente nada. E alguém me ama. E alguém demonstra o meu valor, porque quando acorda não fica resmungando, quando me dá o leite não fica falando que o leite está custando tanto e eu só dou trabalho, e por que que eu fui ter filho, porque a criança, eu tenho 2 filhos e eu não quero que eles me entendam mal, né? E nem as pessoas, mas quando ela nasce, ela não traz nada em troca. O que que acontece ali? A essência daquele serzinho, eu poder ter gerado e ter ele na minha vida que me preenche. Mas a essência dele é só a essência dele. Ele não vem com um carro, ele não vem com nada. E eu amo, e eu valorizo, e eu quero, e eu jamais vou devolver ou botar fora, porque quem ele é, basta. Então, é mais ou menos isso, a gente ter essa crença, mesmo que não tenha sido possível, né, durante o meu desenvolvimento, isso ter acontecido dentro de mim, que a partir de agora, aquilo que eu falei, apertar o botãozinho lá e pensar, não, mas eu tenho valor. Quem eu sou, basta. Claro que é bom a gente poder botar um perfume, claro que é. Claro que é bom poder dar presente. Mas isso são perfumarias. Eu não preciso estar maquiada, eu não preciso estar com silicone, eu não preciso nada, né? Porque não é isso que vai garantir uma relação. Tanto é que os casos de infidelidade, normalmente, tu olha, não faz muito sentido olhando esteticamente, né? Não tem muito a ver. Então, não é isso. Não é isso que conecta. Não é isso que faz da match, como a gente diz, né? Então, a minha sugestão é essa, não só quando chegar lá. Acho que para não chegar lá e se decepcionar, talvez, vai aos pouquinhos mostrando a tua essência nessa relação. O cara te deixou esperando 2 dias para responder, tu não gostou. Olha, talvez tu esteja muito, né, tem muito compromisso, mas assim, eu queria te dizer que isso para mim é um problema. Eu não gosto muito quando eu falo alguma coisa e tu não me responde. Parece que, não sei, pode ser minha impressão, mas eu não me sinto confortável. Vamos combinar que quando tu não tiver um tempinho para falar comigo, tu me avisa e a gente conversa outra hora, para que eu não fique esperando. Então, coloca quem tu é ali. Agora, pô, tu não tem problema com isso, tudo bem. Mas não deixa de ser autêntica, não deixa de ser verdadeira com quem tu é. Porque se tu não fizer isso, vai cair a ficha. Eu sempre digo assim, se relacionar com fake não dá certo. Não dá certo, né? Vai ter uma hora que não vai dar mais certo isso. Vai cair, a gente tem pouquinho. Tá. Te despede, eu achei maravilhoso. O pessoal adorou também pelos comentários ali. Eu não consigo ler, porque se eu ler eu me perco, eu tenho que focar. Pode conversar novamente, eu acho, porque é um assunto que vale muito a pena. Nossa, eu acho que é fantástico, as dicas foram maravilhosas. E eu quero te agradecer muito por estar fazendo isso, por ter te proposto, né? E desejar muita prosperidade, muito sucesso na tua vida, na tua carreira. Então tá. Eu acho que Neto falou assim que é muito importante esse assunto, com certeza, né? Somos seres sociáveis. Relacionamentos
é fundamental. Então, que sejam prósperos. 25 segundos, fala aí. Então tá, beijo, obrigada, né? Qualquer dúvida, mandem lá para a Eliane, que ela me manda, eu respondo e a gente vai continuando essa caminhada aí. Tá bom, beijo, tchau. Obrigada. Obrigada Tchau, eu. Tchau, tchau. Até. Até, beijo. Beijo.